seas ansias, tápate los tuyos, que no pasará. Y si por ventura sirenas te cantas, a sus dulces versos los oídos tapas. Porque no hay sonido de vihuela y arpa, que vaya que hace la plata con armas. La fuente que digo, la tiene en la entrada, ahora está abierta, cerrarás y darás. Por la fuente, Por la fuente, O Cancioneiro de Turim. Não se sabe muito dele. Ele foi recentemente redescoberto, início do século XX. Ele está guardado na Itália, na cidade de Turim. Ele é um cancioneiro de língua espanhola, redigido lá no Círculo Cultural de Lope de Vega. Isso se sabe porque alguns dos poemas são do Lope de Vega e outros tantos ele usou em suas peças. Ele data de mais ou menos o último quarto do século XVI, 1585. Minha ideia é justamente que era música para o teatro, que era executada em obras de dramaturgos como Lope de Vega, entre tantos outros. Gil Vicente cita muito música em suas peças, Cervantes também. E a gente está aqui numa lírica, poética, amorosa muito bem construída. Essas peças são verdadeiros capítulos de Quixote. Cada canção é uma cena muito bem definida. Por exemplo, a primeira canção que a gente abre o concerto é Por la Ponte Joana, que é o nome da peça, de fato. E então, o narrador está conversando com Joana e falando para ela aproveitar a sua vida, para ela não perder as chances que ela tem e não perder os seus amores. por la fuente, por la fuente Juana, que no por el agua. por la fuente, Por la fuente Juana, que no por el agua. Por la fuente Juana, que no por el Esse repertório ele é deixado de lado, né? Como o próprio Pedro falou, tem muita coisa que não foi gravada, muita coisa que ainda não tem uma transcrição bem feita. Então, eu sinto que desde o início, assim, foi um desafio de decifrar a música, quase como que um trabalho arqueológico, assim, né? Um trabalho musicológico, mas um trabalho arqueológico de pôr vida naquilo que a gente ainda não conhecia, né? Foi como o trabalho de restauro da igreja. Você tira um pouco da tinta e descobre uma camada. Tira mais um pouco e descobre outra camada, né? A gente vai botando cores ali, né, na partitura. O Pedro, ele fez uma grande pesquisa, né, de cancioneiros ibéricos e a gente, inclusive, apresentou essa pesquisa na Maria Antônia, da USP, ano passado. E ele teve todo o trabalho ainda de pesquisar e de transcrever as músicas, né? Porque as músicas, originalmente, muitas delas estão escritas à mão. E aí a gente tem que às vezes, decifrar o que está escrito ali, até porque é uma escrita diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Então, às vezes, para ler é um pouco mais difícil, o processo é mais demorado. Então, ele teve todo o trabalho de passar isso para a escrita atual, né? Para facilitar esse acesso, para a gente poder pensar em outras coisas a partir disso. Transcrevi todas da fonte original. Já existia uma transcrição muito antiga e com alguns problemas, então eu preferi voltar à fonte primária. Nem todas as canções têm registro ainda. Então, a gente não pôde ouvir gravação, a gente só conheceu a canção de fato quando começou a ensaiar. No canto lírico, a gente aprende muito a seguir a partitura e tá ali o que está escrito, porque o compositor queria assim, e porque tem que ser feito desse jeito, porque a Maria Callas fez assim, então todo mundo tem que fazer assim.
E aí fica essa coisa de tipo assim, não, eu tenho um negócio certinho para seguir, tem que fazer. E aí quando você chega na música renascentista, música barroca, medieval, é tipo assim, ok, a gente tem umas referências, mas assim, faz aí, vê, sente o que você sente no coração e vai. E aí eu acho até muito mais parecido com a música popular, assim, que eu acho que dá um pouco mais essa liberdade, né? A gente tem esse acesso a essas padronizações da música historicamente orientada, porque tem também muitos pesquisadores que, né, foram atrás de entender como que era a prática naquela época. Por exemplo, essa coisa os cantores não tinham escrito, mas os cantores sabiam o que fazer, porque todo mundo conhecia a mesma prática. Então, eles vão lá e tentam conhecer essa prática. Então, a gente tem um pouco um padrão também, uma ideia, né, que a gente tenta seguir para manter historicamente orientado, mas a gente também tem essa liberdade que existia na época, a gente tem essa liberdade agora de fazer também. E aí isso é super interessante, assim, é um desafio mesmo, tipo, no começo a gente fica tipo, meu Deus, peraí, eu posso fazer qualquer coisa aqui? Eu tenho que pensar em o que fazer aqui? Não, eu não sei fazer isso. Mas aí depois a gente vai aprendendo a linguagem e vai se sentindo mais confortável para ir testando as coisas e fazendo o que soa bem pra gente, né? Não, a notação, quanto mais para trás a gente vai, a notação musical, ela não diz muito sobre a música, ela diz sobre o registro. E quem dá vida à música é sempre o intérprete, mesmo hoje, mas assim, não existiam notações de performance praticamente. Então, quem decide andamento, quem decide algumas acentuações, né? É claro que existiam regras, mas assim, é muito mais livre para o músico decidir isso nesse repertório. A instrumentação não está escrita que tem que ser com instrumentos, não está escrito que tem que ser acompanhado. Muitas vezes tem um número de vozes, a gente não faz todas as vozes, a gente faz menos, ou às vezes tem todas as vozes, mas como a música é estrófica, a gente decide, acho que agora aqui, para ficar uma coisa que possa parecer mais como uma coisa de teatro, a gente pode deixar só uma voz fazendo, para que o texto fique mais claro. Então todas as decisões formais, né, da forma da música, é a gente que tomou praticamente. Para começar, ela é muito polirrítmica, ela brinca muito com onde estão os acentos, né? A gente tem nas palavras as sílabas fortes e as sílabas fracas, né? E essa música, ela brinca muito com esses acentos de uma outra forma. Tanto que a gente, tentando decifrar a música, muitas vezes a gente titubeia no começo porque as acentuações são muito diferentes, são muito improváveis às vezes, até a gente se adequar. É como aprender uma nova língua mesmo, assim, a partitura, a leitura de partitura, a gente tem essa habilidade, mas quando a gente tenta ler, parece que a gente está lendo um outro idioma com o mesmo alfabeto. A gente demora a entender o que a gente está dizendo de fato. Então, eu acho que na questão formal mesmo, ela soa diferente e ela precisa ser sentida diferente também. Tem uma peça que é o Pulsa Mis Cabellos, né? E ela começa... Tem um refrão que se repete que a gente faz como não estão peinados, como não estão peinados. E aí eu tô tentando marcar esse tambor o tempo inteiro, né, nessa divisão em dois, mas o ritmo do texto fica meio como não estão peinados, fica um 3 contra 2. Como não estão peinados, como não estão peinados. Isso é a polirritmia mais simples que a gente vai encontrar, que tem outras piores, outras mais difíceis, assim. De ter esse 3 contra 2, mas deslocado no tempo, então às vezes não... Enfim, às vezes não está dentro do compasso, está meio fora do compasso, enfim, é um trabalho de pôr uma lupa na partitura e tentar decifrar ali onde estão as acentuações, né? Onde estão as acentuações da palavra e onde a gente precisa botar a acentuação da música, né? De acordo com isso também.
Aqui na Igreja de Santo Antônio a gente está fazendo um projeto de restauração do templo, que ele é um projeto de restauro extremamente completo e complexo, porque completo no sentido que a gente está fazendo um projeto que ele não se limita especificamente às ações de restauro propriamente, né, que o senso comum tem, que é ali fazer o restauro dos elementos, né, ficar ali decapando até chegar na camada original, mas também um processo de adaptação do templo. Então, como que a gente permite que esse edifício, que tem seu primeiro registro lá em 1592, que ele consiga ter uma vida contemporânea, que ele consiga, né, ser um espaço que abrigue essa vida atualmente e, ao mesmo tempo, que a gente consiga permitir que ele tenha a capacidade de contar a sua própria história nesse meio do caminho, assim. Então, a gente coloca a nossa camada, que é a camada de tempo atual, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar todas essas camadas que vieram antes, né? Então, muito interessante, porque o que eles estavam contando a respeito desse trabalho da descoberta do manuscrito, né, e o que você adiciona, um pouco essa questão da liberdade que se tem, né, para fazer as coisas em cima daquilo que você recebe, é exatamente a mesma coisa que a gente faz no restauro, né. Quando teve essa ideia, né, de trazer esse evento de música historicamente orientada, a gente pensou, isso tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz, porque a gente vai estar colocando dentro desse espaço algo que diz respeito à primeira camada temporal que a gente tem aqui, né? Porque o cancioneiro é praticamente contemporâneo do primeiro registro que a gente tem do templo, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir criar um evento aqui dentro que tem a capacidade de talvez convidar um pouco mais esse público a entrar nesse espaço que talvez por outro motivo não entrasse. Assim, é fantástico poder estar aqui nesse movimento de restauro da Santo Antônio, de restauro também de sua vida lúdica e cultural. Talvez hoje a gente não consiga nem supor o que foi uma vida cultural aqui no século XVI e XVII, mas a igreja ela era usada não só para a missa, mas para a música, para a cena e para abraçar as atividades culturais de uma sociedade. O fato de ter um evento, né, um marco, convida as pessoas para essa, né, quase uma celebração, né, na verdade. E esse evento ele marca também um marco dentro desse trajeto como um todo, que é o fato de que a gente está finalizando o projeto de restauro. Então ele está em vias de ser de fato finalizado para a gente protocolar nos órgãos de preservação e ter depois a anuência para começar a desenvolver as próximas etapas de projeto executivo, com todas as outras disciplinas que vão estar envolvidas, e aí é um outro processo tão complexo quanto esse que foi trilhado até aqui. Eu acho que, além da acústica, que se aproxima um pouco do que se fazia naquela época, além do espaço que é lindo e que eu acho que enriquece muito a apresentação da música, eu sinto que apresentar a igreja, de alguma forma, aproxima a gente do público. Eu sinto que é um espaço que as pessoas vêm com mais facilidade, então enche mais. Sempre que eu me apresento em igreja, eu vejo que sempre tem bastante gente. E gente de todo tipo, né? Qualquer pessoa que está passando na rua pode entrar e ver. E aí eu sempre sinto um público caloroso, um público que está prestando atenção. E acho super legal isso, tipo, vamos ver a igreja que está restaurando e como que soa a música lá dentro. Tipo, é uma experiência, né? A gente quis fazer esse primeiro evento para entender um pouco a recepção, tanto da parte aqui da igreja, né, da dinâmica, do que envolveria fazer algo assim. Por exemplo, a gente vai fazer a decapagem da nave, remover as camadas de pintura para chegar no que se deseja mostrar. Por que quando tiverem esses andames não poderia acontecer um evento desse, por exemplo, né? E aí fazer com que esse público venha até aqui e veja esse espaço de uma forma que ele nunca foi vista antes, né, ao longo da sua história. Abraçar